Olá, amigos. Esse brevíssimo vídeo que nós fazemos em comemoração ao Dia Nacional da Astronomia, eu faço uma pergunta, né? O que a astronomia pode nos ensinar também, além de toda essa grandiosidade científica, esse fantástico conhecimento e esse deslumbramento que ela nos causa? Faço uma outra pergunta. Por que o oceano é grande? O oceano é grande porque ele teve a humildade de se colocar abaixo dos níveis dos rios e deles receber as suas águas, que, em seguida, através da sua evaporação, ele contribui novamente, através das chuvas, para elevar os níveis dos rios novamente. Assim, eu entendo que a astronomia ela pode nos ensinar exatamente esse valor humano tão esquecido nos dias de hoje, né? Que é a humildade. Nós vemos, principalmente dentro do campo científico, pessoas com orgulho exaltadíssimo, pessoas que se colocam numa posição acima do conhecimento humano, enfim, e acabam passando a ideia de que a ciência é algo extremamente complicado para os leigos entenderem. Mas não é isso, né? Eu procuro, através das minhas palestras aos públicos leigos, né, principalmente para as crianças, essa ideia do tamanho, do nosso tamanho em relação ao universo, tanto o universo micro quanto o universo macro. Então, eu procuro, principalmente dentro dessa palestra aí que estamos vendo no slide, que é Ampliando a Consciência, né, uma pequena viagem do micro ao macrocosmos. Então, nessa palestra, eu procuro trazer um homem. Isso aqui é tirado de um fascículo da revista Planeta, que há muito tempo, chamado Potência de 10, e eu utilizei algumas dessas imagens. Então aqui nós vemos o homem deitado, nós vamos ampliando a sua mão, vamos adentrando cada vez mais em termos de aumento, né? Aqui nós já vemos os vasos sanguíneos, depois as células, o DNA, aqui os blocos cromossômicos, as moléculas, e aqui nós vemos depois o núcleo, o átomo, né? E os elétrons ao seu redor. Avançando um pouco, nós atravessamos essa camada dos elétrons, nós vamos encontrar o núcleo. E aqui no núcleo, se nós pudéssemos representar o tamanho dele, o tamanho comparativo de uma bola de tênis, nós teríamos a 2 quilômetros dessa bolinha um pequeno grão de areia, que seria o elétron, que estaria orbitando ao seu redor. Em seguida, aqui nós adentramos um pouco mais, aqui nós já temos o núcleo do átomo, prótons e nêutrons, né? E do que eles são constituídos. Aqui nós vamos a nível de subpartículas, que são os quarks. E aqui nós temos o quarks. Do que os quarks são formados? Poderíamos aqui trazer a teoria das cordas, né, em que simplesmente tudo seria vibração. Mas nós não vamos adentrar isso agora. Voltando ao nosso homem, agora nós vamos fazer uma viagem para cima, rumo ao cosmos. Então, aqui nós estamos a 10 metros, ele deitado lá embaixo. Aqui nós estamos a 100 metros, a 1 quilômetro de altura, a 10 quilômetros, a 100 quilômetros, praticamente já não vemos mais nada, né, dele. Aqui, a 1000 quilômetros, 10.000 quilômetros, 100.000 quilômetros, nós veríamos a Terra, e a 1 milhão de quilômetros nós já poderíamos ver a Lua orbitando a Terra. E a 10 bilhões de quilômetros nós poderíamos contemplar o Sistema Solar. E aqui eu trago
a reflexão, né, e também mostrando o tamanho da Terra em relação ao nosso Sol, né, nosso minúsculo tamanho em relação ao tamanho do Sol. E depois, o tamanho do nosso Sol em relação a outros sóis. Aqui nós temos Sirius, Pollux, Arturo, e depois nós temos aqui Betelgeuse e Antares. E o nosso Sol fica ali, no cantinho da extremo esquerda ali, o tamanho do nosso Sol. Não passa de um pixel diante do tamanho desses sóis. E aqui nós temos Antares, comparativo a VY, da Cão Maior. E o nosso Sol diante dela seria um pixel muito, né, pequenininho ali, daria pouco para quase para se ver no universo. E aqui nós temos a Stephenson, né, que é maior ainda que o Cão Maior. Eu acredito até que já deva ter descoberto ou esteja em vias de descobrir estrelas de tamanhos maiores, né? E aqui nós, avançando um pouco mais, nós veríamos o sistema solar todo voltando ali, né? Aqui a 100 bilhões de quilômetros, aqui a 10 mil anos-luz, nós já vemos a névoa que compõe a nossa Via Láctea. Aqui, já bem longe, nós veríamos a nossa Via Láctea, que tem um tamanho, né, de 100 mil anos-luz, ou seja, a luz demora 100 mil anos para atravessar de um extremo a outro. Aqui, né, 10 milhões de anos-luz, uma representação gráfica disso. E aqui nós temos o tamanho de outras galáxias em relação à nossa Via Láctea. Resumindo, não somos nada no universo, né? E se continuássemos, nós veríamos aqui um enxame gigantesco, né, inimaginável de galáxias que compõem o nosso universo como um todo aí. Aqui eu gostaria de trazer o nosso querido Carl Sagan, né, que pediu para a NASA há 32 anos atrás que ela fizesse um registro fotográfico quando ela estava perto de Saturno e nos mostrasse como veríamos a Terra de lá. E realmente essa foto foi feita e nós só vemos apenas o que ele chamou de um pálido ponto azul. Diante dessa reflexão do Carl Sagan, ele tem um artigo muito bacana, né, onde ele fez uma exposição e eu gostaria de trazer para vocês aqui. Aqui já uma imagem melhorada, a imagem mais limpa, né, que a NASA há pouco tempo atrás fez, destacando a nossa Terra, o nosso pálido ponto azul. Mas voltando ao Carl Sagan, ele diz assim diante disso: olhem de novo esse ponto. É aqui, é a nossa casa, somos nós. Nele, todos a quem ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram suas vidas. O conjunto da nossa alegria e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes, cada caçador e coletor, cada herói covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada jovem casal de namorados, cada mãe e pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superestrela, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó suspenso num raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta área cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que, na sua glória e triunfo,
pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de ponto. Pense nas crueldades sem fins infligidas aos moradores de um canto desse pixel aos praticamente indistinguíveis moradores de algum outro canto. Quão frequentes seus desentendimentos, quão ávidos de matar uns aos outros, quão veemente os seus ódios. As nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, a iluminação de termos de qualquer posição de privilégios no universo, são desafiadas por este pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há indícios de que vai chegar ajuda de outro lugar para nos salvar de nós próprios. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que abriga a vida. Não há outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa imigrar. Visitar, sim. Assentar-se, ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por enquanto. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que essa imagem distante no nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lugar que conhecemos até hoje, Carl Sagan. Eu partilho totalmente desse pensamento dele. E finalizando então, eu queria aqui dar os parabéns a todos nós que amamos essa régia ciência, que tem essa gigantesca possibilidade, além do conhecimento científico, de trazer um pouco mais esse calor humano, ou seja, de fazer nós retornarmos ou nos voltarmos mais à nossa verdadeira essência humana. Muito obrigado a todos.